Agora, Robson, se você tivesse então que delinear um vendedor ideal, como ele seria? Nas minhas pesquisas... Além de apresentar os resultados, né? Porque o vendedor ideal, quer dizer, olha, vou conseguir bater a meta, na verdade? Está aqui o meu resultado, a minha comissão é tanto, me dá aqui, né? Sim. Agora eu digo, dá para desenhar esse tipo? Sim. Como é que ele é? Ou ela é? Deixa eu falar um pouquinho sobre a pesquisa do meu livro Campeões de Vendas. Eu desenvolvi essa pesquisa com a colaboração do professor Donald Moines. Ele é um psicólogo, fez o primeiro PhD em vendas baseado na programação neurolinguística, aproximadamente 30 anos atrás. E ele estudou aproximadamente 4.000 vendedores e estudou as características que faziam dele campeões de vendas. Eu conheci ele aproximadamente há uns 5 anos atrás, acho que 6 anos atrás, e propus para ele escrevermos esse livro. Então, uma das coisas que eu observei quando comecei a ler bastante livros de vendas é que a maioria deles repetem clichês da década de 40, década de 50, década de 60. E o que eu decidi, junto com o professor Donald Moines, é que nós iríamos colocar todos esses livros de lado e iríamos estudar e entrevistar os campeões de vendas em várias indústrias. Então, o que é que eu fazia? Eu selecionei, por exemplo, presidentes de empresas. No meu livro eu falo aí sobre o ex-presidente da Ford do Brasil, o Barry Engle, que ele pegou a Ford em 2001, que faturava apenas tinha 7% do mercado brasileiro, ele elevou até 12%, quer dizer, são 5%. Você pode falar, poxa, mas só 5%, mas 5% em indústria de bilhões e bilhões de reais é muita coisa. Então eu comecei a entrevistar essas pessoas, e eu aprendi muito mais sobre vendas, entrevistando essas pessoas e conversando com elas do que com qualquer outro livro. Então eu conversava com eles, eu entrevistava eles, gravava e transcrevia as suas respostas, e muitas dessas respostas eu coloquei aí no meu livro. E uma das coisas que eu observei sobre os campeões de vendas, apesar de muitas pessoas pensarem ao contrário, campeões de vendas são pessoas calmas, são pessoas centradas, pessoas tranquilas, são pessoas que são proativas, que ela tem um grande desejo em sempre fazer mais do que eles estão fazendo, sempre oferecer mais para os seus clientes do que eles estão pagando. Essa é uma das leis básicas de sucesso em mais venda. Aos clientes? Se um cliente paga por uma consultoria, por um projeto, R$100 mil, esses campeões de vendas fazem com que aqueles R$100 mil tenham um valor para os clientes de 1 milhão, 2 milhões daquele investimento. Então eles ganham muito mais do que eles praticamente investiram. Uma outra característica é que os campeões de vendas, eles sempre estão investindo em si mesmos. Eles sempre estão procurando melhores coaches, melhores consultores, sempre estão fazendo o que eu gosto de chamar um termo, mastermind, que não encontrei um termo em português ainda que refletisse a grandeza do que o termo é, que significa que mastermind significa procurar os melhores profissionais nas suas indústrias e aprender com eles. Bom, então eu posso entender que é uma pessoa que está em constante aprimoramento. Sim. Está constantemente entendendo para onde vai o mercado. Sim. Constantemente estudando quais são os seus clientes, se eles estão mudando, são os mesmos. Sim. Né? E eu suponho que são vendedores que conseguem fidelizar o cliente porque adquire a confiança dele. Então, olha, aquele cara é um cara que me vendeu uma máquina tal e essa máquina tal está me dando um bom lucro. Então eu confio nele, ele não me vendeu uma porcaria. Não é aquele vendedor que te vende uma coisa e nunca mais você quer ver ele pela frente porque ele acabou te enganando. Sim. Então eu acho que ele constrói essa reputação. É Sim. isso? Você falou algumas palavras que está até no subtítulo do meu livro. Como construir relacionamentos. Como construir relacionamentos e adquirir clientes fantásticos. E você falou uma palavra muito importante, confiança. No nosso livro, no Campeões de Vendas, um dos capítulos que eu falo é sobre como estabelecer relacionamento de confiança. Porque se o cliente não confia em você, é muito difícil ele comprar de você. Então, uma das coisas que nós trabalhamos no livro constantemente é como você estabelecer esse relacionamento de confiança. Posso entender que um dos atributos da confiança é o seguinte, eu tenho que cumprir aquilo que eu falo? Sim. Esse você ser honesto. Você sempre entregar aquilo que você prometeu, ou às vezes entregar mais. O cliente nunca vai ficar chateado por você fazer mais por ele.
E com relação a construir relacionamentos, como você falou, os verdadeiros campeões de vendas, eles não estão interessados apenas em vender um carro, ou aquela casa, ou aquele sistema de informática. Eles sempre estão em contato com aquelas pessoas, porque eles querem construir relacionamentos. Então ele sempre se lembra da data de aniversário daquela pessoa, ele sempre está telefonando. Por exemplo, vamos supor que você comprou um carro muito luxuoso e muito bonito. E vamos dizer que na sua loja apareceu um novo carro e você se lembrou, olha, aquele cliente, o João, por exemplo, ou o Heródoto, comprou aquele carro e ele gostou bastante. E ele se lembra dele. Então você pega o telefone e fala assim, João, se lembra aquele... eu me lembro que você comprou um carro assim, bastante luxuoso, certo? Ele vai dizer sim. E eu sei que você gosta de carros luxuosos, mas eu tenho uma coisa para te falar que eu tô até em dúvida, porque quando você vê o carro que está aqui na nossa loja, você vai querer comprar. Se apaixonar. Isso. Então ele provavelmente... Ele vai lá na loja, vê o carro, talvez ele não compre, mas ele vai ficar agradecido por aquele cliente ter falado para ele. Quando surgir a necessidade dele comprar o carro, quem que ele vai lembrar? Aquele vendedor que ele vendeu o carro naquela ocasião. Essa é uma das formas, então, de construção dessa confiança. Sim, você sempre está na mente das pessoas. E outra coisa importante é você tratar os seus clientes como amigos, entendeu? Porque, de fato, é através dele que vem a maneira de você sustentar a sua própria vida e você constrói muitos amigos nessa profissão, entendeu? Algo que eu gosto bastante. Tá bom. Pois não. Sobre a questão de crise, como vender em tempos de crise, no meu livro existe algo que não existe em nenhum outro livro de venda que eu vi até hoje. Qual é? Como lidar com clientes que reclamam da crise. No capítulo 9. Como lidar com clientes que reclamam? Capítulo 9. Tá. Capítulo 9 é como desenvolver um poderoso e lucrativo livro. Esse? Isso. De scripts de vendas. Scripts de vendas. Conhece esse termo, script de vendas? Eu conheço, só conheço o script de telejornal lá do TV Cultura. Então, é muito semelhante a scripts da parte de telejornalismo, porque eu sei que muitos jornalistas, quando eles estão apresentando, eles têm um teleprompter ali falando o que eles têm que falar. Então a mesma coisa acontece em vendas. Uma das coisas que nós fazemos é que, como eu falei no início, todos os clientes têm perguntas, objeções. E a maneira como você vai responder essas objeções... Você pode treinar antes. Claro! Claro que sim. Então, por exemplo, no meu livro, veja aí na parte... Deixa eu mostrar aqui para você especificamente. Existem 4 tipos de maneiras de como nós podemos responder à crise. Está aqui. Por exemplo, nós podemos responder, por exemplo, quando o cliente fala assim, nosso mercado está em crise, nós estamos passando por tempos difíceis, o mercado está parado, o mercado está ruim. E o que você vai fazer? Você vai ficar de braço cruzado e concordar com ele? Claro que não. Você tem maneiras de como você lidar com esses tipos de objeções. No nosso livro, eu coloquei 50 maneiras, existem mais de 100. Eu selecionei 50 maneiras de como lidar com a crise. Existem 4 formas. Uma, através de perguntas, de declarações de empatia. Empatia é diferente de simpatia. Outras, através de perguntas. Quer dizer, Sócrates, que era o grande professor, filósofo grego, ele ensinava através de perguntas. Então nós fazemos perguntas para os clientes que fazem ele refletir. O mercado está parado? Parado até quando? O que você vai fazer com essa crise parar? O que você acha que seus clientes estão fazendo? Você acha que eles estão de braço cruzado? Outra pergunta, respostas de assertividade. Então, clientes fortes gostam de clientes fortes. Então, esses scripts de assertividade funcionam com pessoas mais otimistas, mais agitadas, mais assertivas. Então, a gente consegue ser um pouco mais assertivo com eles. E, finalmente, respostas de histórias. Seres humanos amam histórias. Você é um jornalista e você sabe que hoje os programas de telejornais vão ser baseados em histórias. As reportagens todas são histórias. São histórias. Então, Jesus Cristo, Buda, os grandes líderes religiosos, eles usavam histórias. Grandes políticos usam histórias. E eu percebi que histórias é uma das grandes características dos campeões de vendas. Eles usam histórias. Então, nós mostramos aqui 4, 5 exemplos de como história pode ajudar os seus clientes a mudarem suas ideias e adquirirem os seus produtos.